Olá, meus amigos, tudo bem? Já estamos aqui de volta no seu canal 92am.com e também no YouTube, Nômades com Jackson Oficial. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Nômades, que está em todos os lugares, e a gente recebe sempre grandes personalidades da cultura, da empresarial, político, da saúde, né? Enfim, vários temas, são vários assuntos relevantes para que você possa assistir. Bom, eu estou sempre aqui na Space Game Center com o apoio integral da Logic Pro, Arena Boys, Big Boys, Arena 5 e também aos nossos amigos que nos acompanham, nossos seguidores, a todos vocês, o meu muito obrigado. Estou falando direto de Manaus, aqui no Amazonas, na região norte do Brasil, na América Latina. Que bacana. E o nosso Nômade está viajando aí para todo lugar, conectado sempre com a qualidade da Logic Pro. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber um grande cirurgião, uma pessoa magnífica. À medida que você vai conhecendo essa pessoa, você cada vez mais sente que é uma pessoa muito cativante e tem uma história que não poderia deixar de ser registrada aqui com a gente. Eu tenho a honra de receber o cirurgião vascular, médico, que adotou o estado do Amazonas, adotou Manaus como sua segunda pátria. Eu vou falar desse jeito, né? Até porque o doutor Ricardo Dante, cirurgião vascular, é natural de Lima, Peru. Tudo bem? Tudo bem? Como está, senhor Jackson? Obrigado pelo convite. É a primeira vez que estou numa situação como esta. Agradeço de coração você haver acolhido a ideia. Certo. Que lhe comentei. Muito bem. Vocês já puderam observar que o doutor Ricardo Dante, né? Ele vai falar vou tentar, algumas palavras eu vou tentar traduzir aqui para vocês. Mas olha, mas está tudo bem, já tem um grande período no Brasil, né? É médico, cirurgião vascular, tem um atendimento fantástico. Recentemente participou da reunião da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, junto com grandes profissionais, doutor Raimson Monteiro, que é o presidente aqui da regional, né? E também médicos consagrados de São Paulo, como o doutor Nakano, né? Doutor Ronald, doutor João, que estiveram aqui numa reunião que é uma espécie de interatividade da cirurgia vascular. Mas eu gostaria primeiro, doutor Ricardo Dante, de saber como foi para o senhor chegar até aqui a Manaus e adotar essa cidade vindo do Peru. Você que está aí fora, vale ressaltar que o Peru é vizinho aqui nosso, na fronteira com o Brasil. Sim. Mas o doutor Dante já está mais de 2 décadas aqui. Bom, para resumir, não? Nós aí no Peru temos um serviço rural, vamos chamar assim, que se chama de Serum. Então, quando termina a medicina, somos obrigados a atendimento fora da capital. Sim, entendeu? Mas dentro do país ainda. Dentro do país, mas fora da capital. Então, quando você vai mais longe, você ganha pontos para fazer a residência ou especialização que todo mundo quer, né? Certo. Então, eu fui bem longe até a fronteira, né? Então, para conseguir mais pontos para o momento de fazer a prova, né? Porque quando termina esse rural, você recebe um documento e o único documento que permite fazer a prova de especialização. Se você não tem esse documento, não pode fazer. Não pode? Não. Tem que passar por essa experiência. Tem que passar 1 ano, pelo menos. Certo. Então, aí, quando eu cheguei pela fronteira, então eu escutei a falta de necessidade de médicos do Brasil, como países imensos, não? Continente. Isso foi em que ano, doutor? Ano 96, não? Então, aí me falaram que eu me podia dar bem aqui porque havia falta de médicos com minha preparação, meu conhecimento, podia só que eu tinha um pouco de receio a língua, não? Certo. Porque eu não falava, não entendia. Também nunca havia pensado eu sair do país, mas foi
como disse, as coisas foram acontecendo, foi e aqui estou. Qual foi a primeira cidade aqui no Amazonas que o senhor atuou na medicina? Eu atuei no interior aqui, na cidade chamada Fonte Boa. Fonte Boa. No meio dos Solimões. Isso. Aí que eu fiquei, não? Havia em outros lugares também, tipo Jutaí. Tonantim, lembra Tonantim ou Tocantins? Tonantins. Lembro que aí não tinha... A luz funcionava até 8 horas, 10 horas. Racionamento de energia. Porque não podia ficar a noite toda. Certo. Em câmbio, Fonte Boa era uma cidade um pouco mais grande. Entendeu? Então, aí operavam. Então, aí por isso... Depois veio para Manaus, para a capital. Depois vim para Manaus. Eu recomendo a todo médico que é jovem, deveria passar um tempo, porque ganha muita experiência. Não? Aí verdadeiramente fica sozinho. E aí não tem com quem perguntar, ele tem que se virar, como disse. Como foi o início de tudo, doutor Ricardo Dante? O senhor optou pela medicina, o senhor vem ali de um distrito que fica próximo a Lima, no Peru. Sua mãe foi determinante, a gente vai falar disso também, né? Eu quero falar nisso porque é uma história muito, mas muito significativa para todos nós, sabe? O doutor Ricardo Dante, eu conheci ele nessa reunião da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, e, no entanto, ele também escreveu um livro, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, mas ela foi a maior incentivadora sua para enveredar pela medicina? Mamãe é uma pessoa especial, porque mamãe é do campo, não? Como chama. Então, ela saiu de seu interior, como chama aqui, não? Lá no Peru, chamamos província. Província. Para a capital, como todo provinciano, cheio de ilusões e ideias. Não? Mas, quando chega na capital, se tu não tem apoio, tu não tem ajuda, é muito difícil tu conseguir as coisas. Como todo lugar é difícil. Impossível, praticamente. Se não tem família, não tem pessoas que te ajudem, então quase não. Mas ela conseguiu. Muito aí que está o detalhe, como diria o humorista. Aí está o detalhe que conseguiu com muito sacrifício, porque ela sempre teve bem claro o seu objetivo com a vida, não? Porque ela, por exemplo, aprendeu a ler, escrever, não? Naquele tempo que ela morava no interior, na província, ela queria aprender e se esforçava e aprendeu, por mais que sua família, seu irmão, sobretudo, não queria. Quantos anos tu tinha quando foi para a capital, lá no Peru? Quem? Minha mãe? Acho que 18, 19 anos. 18, 19 anos. Jovem. Você é bem jovem. Bem jovem. Né? Claro. Que bom, que maravilha. Mas nessa questão de te incentivar na área de medicina, tu já tinhas uma aptidão ou ela... Não, eu lembro que eu havia terminado o 2º grau, não? A escola que chama, não? E ela chegou e me disse assim, não de cara, e agora, o que você vai estudar? E praticamente me disse assim, tu tem que estudar. Ela me perguntou, o que você vai estudar? Então eu não sabia o que fazer, porque eu não... Quando não termina a escola, não sabe. Ainda não tinha definido. Futuro definido. Então eu não sabia. Então, nesse tempo eu lembro que havia 3 escolas: engenheiro, advogado e médico. Muito bem. Não? Então eu disse, engenheiro é muita matemática. Certo. E advogado tem que ler muito papel. Então, acho que quem fica no meio, acho que é a medicina. Porque é ciência, nem muito número, nem muito papel. Então, pronto, fica no meio. Meio termo ainda. É meio termo, entre um e outro. Assim foi que eu decidi. Legal. Então, pronto, mas já procura onde tu vai te preparar, fazer pré-vestibular e já começamos. Muito bem, que maravilha. Foi assim que eu decidi. Eu perguntei sobre essa questão, porque a gente vai entrar ainda nesse assunto. O doutor Ricardo Dante, ele é cirurgião, você deve imaginar a rotina de um cirurgião vascular em Manaus, né? Deve imaginar. Por quê? Porque Manaus tem a fronteira tríplice, Manaus tem uma grande demanda de cirurgias, e o doutor Ricardo Dante está nos principais hospitais aqui de Manaus, atuando nessa especialidade.
E ainda teve tempo de escrever um livro justamente desse ponto aí, que eu acho que é muito importante a gente daqui a pouco comentar sobre isso. A especialidade vascular te encontrou ou tu buscastes? Não, por exemplo, para mim, eu que sou estrangeiro, não? Então é difícil também fazer especialidade, porque Certo. a maioria de médicos fica lá no interior, na província, não? Não consigo, infelizmente, chegar à capital, porque já, vamos chamar assim, em certo modo se acomoda, porque ganha, já faz os amigos, então já não quer sair de aí. Então, a maioria fica no interior. Certo. Mas eu consegui vir à capital, aqui a Manaus. E para mim era já praticamente o final chegar a ser cirurgião geral, não? E eu havia conseguido, só que depois eu percebi que podia avançar mais, entendeu? Porque eu também tinha as ganas de aprender, então me sentia com capacidade, então. E minha mãe, como sofria de varizes, Sim. tinha uma ferida aberta durante muito tempo. Certo. Então eu decidi assim, então vou Sim. estudar vascular para ajudar a ela. Ou seja, eu me decidi vascular, não foi por, não? Entendi. Só por ajudar a ela, porque ela... Legal. Foi buscar a especialidade para Ajudar cuidar da tua mãe. É porque ela tinha uma né? ferida de varizes Sim. e havia sofrido muito porque tinha que trabalhar cedo, não? Lá Certo. em Lima, em Peru. Então não fechava, a ferida, suas pernas tinham insuficiência venosa, suas Sim. pernas estavam assim inchadas. Então, já que ela está aqui, porque ela morava aqui comigo, não? Exato. Morava aqui em Manaus. Tu trouxeste ela para Manaus. Ela veio morar comigo. Tu sempre tiveste essa ligação direta com a tua mãe, doutor Ricardo Dante? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito esclarecida, não? Por mais que assim ela não tivesse um estudo superior em universidade, mas ela tinha conselhos práticos. Então, Sabedoria, né? Sabedoria tinha. É. Então, isso é o que me impressionava sempre dela, porque eu, assim, uno tem que ter um guia. Se tu não tem um guia, tu tá perdido nesse mundo. Então, eu tinha nela ela que me acalmava quando eu estudava medicina, por exemplo, eu lembro que às vezes me dava minhas crises e eu dizia, mamãe, mas nós não temos condições de como se chama, desenvolver a medicina. Quem estuda medicina é que tem dinheiro, não temos. Então, ela me dizia, não te preocupes, tudo vai sair bem, Deus nunca nos vai abandonar. Olha aí. Então eu ficava mais tranquilo. Te acalmava. Me acalmava, o tempo todo. então vai brincar com tus amigos, depois tu volta. E assim era, eu passava. Eu brincava e depois voltei, nem me lembrava mais de minha crise. Eu estava pensando, porque como não tinha condições, como você médico, dizia eu, não? Médico só estuda quem tem. Agora, doutor Dante, nós temos aí, portanto, aqui em Manaus, uma cobertura pública, da rede pública, dentro da sua especialidade, que tem atendido uma grande demanda, né? E, obviamente, o senhor tem vários casos aí que acompanha, que recepciona, né? Isso lhe credenciou toda essa sua dedicação para ajudar o próximo também. O senhor vê isso hoje no teu atendimento? Tem bastante uma demanda alta diabético. Não? Diabético? Todo tempo, não? Todo tempo terrível, chega. Terrível. Bastante diabético de consultório. Infelizmente, a gente tem que fazer cirurgias também deles. Certo. Não? Todo tempo processo, todo tempo. Todo tempo. Olha só, estou conversando aqui com o doutor Ricardo Dante, cirurgião vascular, nosso, já é amazonense, está falando assim, mas ele já é amazonense, veio lá do Peru, tá, tem quantos anos de Manaus já? Vai fazer 30 anos. 25, 26 anos, 26 anos. Está com a gente aqui, mas de vez em quando vai matar a saudade lá em Lima. Agora tive que ir, porque como questão do livro, não? Aí eu tive que recolher informações de testemunhas, bater foto e fazer vídeos. Como surgiu o interesse de tu fazer esse livro aí? Agora, vamos entrar no livro. Do livro? Aí do livro foi assim, por exemplo, como começa. Mamãe faleceu em dezembro, não? 12 de dezembro de 22.
Então, eu estava muito assim, muito triste, muito mal. Então, eu fui a São Paulo. Uhum. Então, por lá, descobri uma igreja, um culto. E aí, vamos dizer, me senti um pouco melhor. Mas, tive a ideia de fazer um museu primeiro. Essa é a ideia que eu tive, de fazer um museu, porque Uhum. eu queria ter a lembrança dela, não? Uhum. E depois, em meio da minha dor, eu preparei como se chama? Um USB. Aqui, como se chama? Pendrive. Né? Pendrive. Onde coloquei uma música de fundo e com as frases dela. Então, coloquei incluso a música do Gladiador, que era New... We Are... Como é? Qual a música? We Are... Bueno, a música do Gladiador, não me lembro. Essa aqui, de Russell Crowe. Sim. Então, em meio de minha dor, eu consegui fazer isso. Ou seja, isso foi só a primeira, para me lembrar que eu tinha que fazer outra coisa Fazer um maior. registro, um registro. Sim, mas na coisa maior. Tá, Isso foi em dezembro de 22. certo. Em janeiro, estava com a dor, não estava sofrendo. Então, para que não se perdam as frases dela, que tem um monte de frases. Marcaram, né? Então que marcaram eu comecei tua a vida. escrever em um caderno Uhum. da frase. Aí Por foi exemplo, lá anotando. tem uma frase que ela dizia, do cachorro, por exemplo. Uhum. Se tu quer saber se uma pessoa é boa ou ruim, tu dá um cachorro dele. Se dá de presente o cachorro. Da forma que ela for cuidar do cachorro. Depois vai, depois de um mês, É. para ver como está o cachorro. Se o cachorro está gordinho, essa pessoa é boa. Se o cachorro está magro, maltratado, essa pessoa é ruim. Assim tu vai saber, mas essa era uma ideia. Uma das frases que Uma tu... frase, então eu escrevi aí. Entendi. Entendeu? Aí tu ia anotando Eu aí. ia anotando do cachorro. Uhum. Depois também, por exemplo, ela falava que Deus nos aperta, mas não nos enforca. Entendeu? Muito bom. E depois sempre tem você fecha uma porta, mas se abre uma janela. Certo. Então eu ia anotando isso. Você anotava tudo É. isso. Ao longo da vida, ela falava essas palavras, essas frases. A principal de todas é que ela sempre dizia que seus filhos tinham que ser profissionais. O filho tinha que ter uma instrução. Seus filhos, não? Eu tinha um irmão, não? Certo. Que tinha que ser profissional. Não, ela não abria. Por isso que quando eu terminei o segundo grau, ela me perguntou o que você vai estudar. Ela não me mandou trabalhar. Por mais que não tínhamos muitos recursos, me mandou, Mantém os estudos. o que você vai estudar? Entendi. Então ela sempre dizia assim, meus filhos têm que ser profissionais. Legal. E meu irmão era engenheiro mecânico. Sim. E eu cheguei a ser médico. Olha aí. Não? Que bom. Ela conseguiu, né, concretizar tudo isso. Claro, Entendeu? porque ela era a visão dela, o sonho dela. Uhum. E ela viu o sonho. Porque eu me transformei em médico lá no Peru. E aqui eu já virei especialista. Certo. E ela também estava viva. Ela viu o seu sonho, viu seu esforço. Não foi em vão. Isso. Entendeu? Teve um resultado, conseguiu. Tu trataste dela, né? Sim. Com a tua especialidade. Claro, Quer dizer, porque- o legado dela foi te ver formado, então. Sim, porque ela sofreu um acidente, por exemplo, em 2019. Quebrou a perna, né? Fraturou o fêmur. Aí já não podia mais caminhar. Certo. Ficou acamada. Aí minha vida mudou completamente. Eu tive que contratar pessoal para que me ajude, né? Uhum. Já os pessoal externa também, fisioterapeuta, né? Isso. Para que fizesse terapia. Uma atividade multidisciplinar. Tinha uma de dia, outra de noite, outra final de semana. Certo. Todo isso não? Então, eu tive que... Eu falava que minha vida girava em função de minha mãe. Certo. O sea, toda minha vida nesse tempo, quase 4 anos, girava em função de minha mãe. Porque eu estava pendente dela. Dia e noite. Claro, porque eu tinha que trabalhar, mas por isso essas pessoas me ajudavam aí. Olha que legal. Para cobrir o que eu não podia fazer. Certo. E ela, como não podia caminhar, então, às vezes, para levar para o banheiro, tinha que ser 2. Então, eu carregava pelos aqui, e lá outra pessoa segurava as pernas, Entendi. e botava na cadeira do banho e levava para o banheiro.
Aí, das tuas anotações, surgiu o livro. Claro, porque as frases dela, Mostra aqui para essa câmera aqui. que Aqui, o ó. livro, meu primeiro O livro, livro. que é Olha a aí o Memória da livro. Mamita, né? Esse é o livro que o doutor Ricardo Dante, né? Cirurgião vascular, homenagem à mãe. Eu folheei, que tem muita informação Ah, você aí. leu, né? Exatamente. Tem muita informação. Mas eu acho bacana, o que me chamou a atenção é que o Ricardo Dante teve tempo de atuar na medicina, aí ele escreve, tem outro dom que é cantar, que ele canta, claro, como hobby, ele não está cantando aí nos restaurantes. Meus etc. amigos dizem que é talento perdido. Talento perdido, né? Pretende gravar algum CD também, não? Também, mano. Pretende gravar? Estou procurando que, assim, Rapaz, alguém que me permita. É gravar. médico, escritor e cantor agora. Não, isso é para tirar o estresse do hospital. É para tirar o estresse. É, para tirar o estresse. Hobby. Pô. É que eu percebi que a música, esse é um livro que eu já me estou preparando. Já é outro E a livro. outra ideia que tem na minha cabeça, que também estou preparando. Uhum. Porque o que acontece? Durante o ano passado eu estava em depressão, na tristeza. Então eu não tinha ninguém que me ajudara. Fiquei sozinho. Lembra que eu falei que foi para uma igreja? Sim. Então eu comecei a escutar. Eu nunca fui uma pessoa de muita fé, porque como médico somos mais pegados à ciência. Então Certo. essa parte não nos estimula. Certo. Então eu comecei a escutar música cristã e sentia que isso me calmava. Louvores te acalmavam. acalmavam. Louvores. E tinha uma teoria do Dr. David Servan Schreiber que fala que psiconeuroimunológico, bom, no caso é imunologia. Uhum. Quando tem estímulos positivos, aumenta a imunologia. Certo. Quando sucede o contrário, baixa. E também tem o princípio del 17:22 do provérbio, que diz que um coração alegre é um bom remédio. A formoseia. E o espírito abatido Entendi. seca os ossos. Então eu me sentia assim. Entendi. Então o David Schreiber disse isso aqui, o provérbio disse aqui, eu me sinto assim. Então o que eu tenho que fazer? É fácil, tem que colocar um estímulo positivo. Então isso é o louvor. Foi um momento difícil, né? pra Claro, ti, foi né? as trevas. Pois é, né? Agora tu tens essa experiência também, doutor Ricardo, que te libertou, né? No caso, reenergizou através da música, e aí tu também tem esse hobby. Encontrou na música esse hobby, né? Eu acho importante tudo isso, porque serve de lição para alguém que está sofrendo alguma coisa, que está nos assistindo. Claro. Né? De repente perdeu alguém. Separa A gente também. A separação também é triste. Separa, está triste, procura algo. É bom, na hora de procurar algo que possa te trazer bem-estar. Sim. Não que te tire por momentos, né, dessa, digamos, lembrança pesada que se transforma em depressão. As pessoas falam assim, não? É bem fácil falar. Dizem, não, isso passa. É bem fácil dizer. Isso, sim, mas enquanto não passa, eu faço o quê? Ninguém te diz isso. Sofre. Claro, então eu digo assim, enquanto não passa, tu vai escutar, porque a ideia do livro é assim. Tu explica e depois passa uma lista de músicas e uma lista de vídeos. Então, enquanto não passa, tu está tratando dessa maneira. Qual é a vantagem? Que não tem efeito colateral. Uhum. Porque quando tu vai no doutor, ele vai te passar um antidepressivo, mas tem efeito colateral. E são caros também, não são baratos. Então tem esses dois inconvenientes. Em câmbio, através da música não tem efeito colateral e é barato. Agora, o senhor está pensando em fazer um documentário. Um filme documentário. Sim. De toda a sua história, mas tendo Mas como... do livro. Não. Essa é a base do papel principal, a dona Clementina. Claro, é uma ótima personagem. Sim. Por quê? Um filme. O senhor quer expandir a sua história, claro, que as pessoas conheçam a sua história? Exatamente, porque o que acontece? Eu sempre digo que o que eu sou, eu devo a ela. Porque com as entrevistas que eu resgatei, das pessoas que conheceram a ela, sempre me falaram que ela fazia tudo por seus filhos. E assim é, porque minha mãe nunca foi uma pessoa, por exemplo, vaidosa. Nunca se interessou por propriedades tampouco. Eu comprei uma casa para ele, não quis.
nem se interessou. Entendeu? Uhum. Também, Não ouro, tinha prata. apego a material. Não tinha apego. O que ela Entendi. dizia era que uno tem que fazer como Deus manda. Uhum. E todos os dias rezava, todos os dias. Com a perna quebrada, sem perna, porque ela não escutava direito. Tinha que usar um aparelho e tinha pilha. Então, se era uma prótese, então também não funcionava bem. Não enxergava bem, que tinha catarata. Tinha problema de artrose. E depois quebrou a perna. E nem por isso não deixava de orar todos os dias. Todos os dias orava. Que eu passava e dizia, o que tem que acontecer para essa mulher parar de orar? Quando quebrou a perna e ficou na cama, continuava orando. Olha aí. Só uma coisa que eu não fazia. Uhum. Porque, como eu disse, não tinha um homem de fé, mas ela sempre foi. Então, eu penso que esse foi o segredo dela. Entendi. Então, o que acontece? Então, em base a isso, a sua fé, porque ela sempre dizia que todo o que ela dizia se cumpre. Então, qual é o objetivo dela? Que nós fôssemos profissionais. Para quê? Para não sofrer. Porque Certo. o cara que é empregado, Uhum. obreiro, sofre. Porque ganha pouco, é mandado, É. e não é como um profissional. O profissional é melhor remunerado, tem uma melhor vida. E com o documentário, tu pretende se inscrever em festivais, Claro. divulgar Claro. toda essa tua história com a Claro, Dona a Clementina. ideia, esse aqui é uma questão amador, que eu fiz Não, assim, sim, amador, No é. tranco com ele. É, no tranco. Porque eu queria, senão não acabo nunca. Isso eu acabei É. este ano, fiz tudo. É. Agora com você, já eu quero fazer mais profissional. Profissional, tá bom. Claro, porque essa história dele é maravilhosa. Uhum. É uma história assim, que de superação. É uma história de superação. Então, E outra coisa, serve até para que a gente possa, dentro desse compartilhamento da tua história, inspirar outras pessoas que estão vivenciando isso, sim, né? sim, Porque cada um de nós temos a própria história. claro. Nós temos a história, nós temos adversidades, nós temos as nossas frustrações, né? Nosso momento de tristeza, nosso momento de alegria. E talvez você esteja aí vivendo um momento de tanta alegria e não perceba isso. A presença de um ente querido, pai, mãe, junto perto de ti aí, e você esteja reclamando de algo tão supérfluo, tão pequeno, Exatamente. que não percebe a riqueza que tem dentro de casa. Sim. Eu vejo isso. Não, e agora pior com a tecnologia, na casa vai só mexer no celular, não? Não, nem fala direito que com toma a- todo o espaço, né? Nem fala direito com Tá aí. tomando todo o espaço. É. Né? Agora, tu já estás no Amazonas, vamos voltar um pouco à tua vida aqui, quero saber... Tu estás no Amazonas, já comeu tambaqui, tu gosta de tambaqui? Da banda, não? Da banda? É a banda de tambaqui? Como é que tá? Da banda, Tu gosta da- da banda de tambaqui? Claro, pero Ah. aqui eu falo que é especiaria, eu chamo de especiaria. Especiaria, Claro. é uma grande especiaria. Claro, porque esse peixe eu acho que não tem em outro lugar, não. Tem não, né? Assim, A gente até encontra, mas não é o mesmo sabor, né, do rio, né? não sei se tem em outro lugar, mas eu acho. Mas tem. Mas o que eu quero dizer é que o doutor Ricardo Dante, quando chegou ao Brasil, aqui pelo Amazonas, foi logo para Fonte Boa. Lá tem tambaqui de rio da melhor qualidade. Mas de vez em quando tu mata a saudade de um ceviche, que eu sei. Que é um ceviche prato também peruano. espetacular. É Claro, peruano. também é espetacular. Ceviche. Sim, é muito bom também. Uma vez ou outra só, mas o teu negócio é o tambaqui. Não, sim, não, ceviche também é bom. Sim. Com peixe com tambaqui é bom. É? Bem legal. E também não tem gordura, não. Não tem, né? Não, porque todo é natural. Exatamente. E o doutor Dante é adepto da comida natural agora, Claro, né? agora estou nessa Tá na fase da dieta. linha. É? Por quê, né? Porque tá fazendo muita cirurgia vascular e tá sabendo como é que são as coisas Não, porque atualmente. que acontece? Ah, Las doenças crônicas. certo. Problemas de doenças crônicas. Por exemplo, tem a doença de diabetes, artrites, não? Glomerulonefrites, câncer. ¿no? Então, todas são doenças crônicas. Uhum. Então, tem que ver a alimentação. Assim como dizia Aristóteles, ¿no? Que dizia que teu alimento seja tua medicina. Exato. Então, aí é o princípio básico. Está mais barato, porque, por
Por exemplo, países que não têm muitos recursos, É. não pode colocar prótese, por exemplo. Não vão fazer uma cirurgia alta especializada, porque não tem dinheiro. Então, melhor é caprichar Na alimentação. Está mais barato. Praticar E exercício, o estresse também, é outra evitar coisa. o estresse. Claro, porque nossa vida agora moderna, na capital sobretudo. Isso é mundial? Não, na capital eu percebo, porque eu morava no interior é mais tranquilo. Uhum. Aqui na capital é todo, não alcança o tempo, parece. Certo. Falta 24 horas, fica curto. Em cambio, no interior é o contrário, o tempo não passa. Uhum. Não? Aqui deve ser por trânsito também, porque tem que chegar uma hora ao trabalho, não sei. Mas eu percebo isso, que aqui tu tem que fazer uma programação semanal, não? Para tu poder encaixar cada coisa. Aí, e ainda contar com os imprevistos, para certo. que tu não te estresses, porque senão tu te estressas. O estresse tem sido o maior vilão hoje da saúde humana? Mundial, É o estresse? Claro, mundial. Porque nós já diminuímos o tabagismo. Ainda tem gente que fuma, mas o tabagismo diminuiu. Não, mas tem gente que é mal-humorada. Não, pois é. Aí que está o problema. É mais maléfico, mau humor, estresse Claro, para a saúde? Claro, porque se secretam substâncias tóxicas no corpo. Entendi. Aí fecha as artérias, contrai. Me diga uma coisa, doutor. Estamos consultando agora com o doutor Dante aqui, Ricardo Dante. Consulta. Vamos lá. Hoje, quem tem procurado mais e quem tem sido acometido de problemas cardiovasculares, o homem ou a mulher? As duas. Não tem mais homem nem mulher? Não, os dois são estressados, os dois fumam. Fuma, bebe. Bebem e infartam os dois iguais. A gente está vivendo uma pandemia, uma epidemia, melhor dizendo, de diabetes? Sim, tem um monte. Não? Pois é, um número. Gordinho, Eu soube que tem mais de 300 mil aqui em Manaus, diabéticos. Tem um monte. Procede isso? Sim, porque que acontece? É uma alimentação, pô. Como eu digo assim, não? Se eu não tivesse essa... Quer dizer, a pessoa pode ter, mas tu não encontra lugar onde tu comer. Por exemplo, assim, não vou comer, tu vai e não acha. Tu não encontra um lugar onde tu pode comer saudável, não existe. Tu não encontra lugar, tu tem que ir especificamente ou encomendar ou aquele lugar. E também é caro. Ou fazer em casa. Ou fazer em casa. E é Que caro. no mundo moderno cada vez mais difícil. É caro também. Você perde 1, 2 horas no trânsito, né, na ida e na vinda. Geralmente o estresse toma conta, a pessoa está indisposta, é muito difícil. Por isso aí que eu entro, por exemplo, estresse, que acontece? A música. A música... Desestressa. Desestressa. E eu sou da ideia... Dá leveza para a gente? Não, eu sou da ideia, por exemplo, de colocar música no hospital. Eu tenho essa ideia. E aí, música terapia? Claro, no hospital, botar um jazz, por exemplo. Música suave. No hospital não existe. Que música? Jazz. Você defende? Jazz? Jazz, assim, música suave no hospital. Não existe um hospital. Porque Entendi. se não é música suave, então aí o paciente vai escutar, então você vai... Bueno, o paciente está tranquilo, não? Isso mais servia para o médico, os enfermeiros, os técnicos, que estão aí por todo lado. Então aí baixa um pouco os voltios, porque todo mundo está a 120, 220 voltios. Então aí, e quando opera também, para operar com música. Aí abaixa. Doutor... Essa é uma ideia que eu tenho. Agora, doutor Ricardo Dante, como é que foi a pandemia? A pandemia foi brava aqui, não? É? Em todo mundo, não todo mundo. Mas Manaus teve uma peculiaridade aí. Né? Não, foi... Minha mãe também estava internada nesse tempo. Foi? Eu tive que levá-la. Pegou uma pneumonia intra-hospitalar. Eu pensava já que já não ia sobreviver. Eu lembro até falar para o colega. O colega me chegou no UTI e me disse assim que... Me explicou uma série de scores, já praticamente dizendo que ia morrer. E eu falei para um colega que está aqui do lado. Digo, sabe o que? Amanhã tu vai na funerária, vê aí como os custos, como vai ser aqui, porque aqui já não vai dar certo. Então não adianta se ilusionar com uma coisa que não vai funcionar. Então ela ficou internada em 3 semanas e já saiu. Se recuperou. Passou pela pandemia. Milagrosamente, porque mamãe era muito forte. Sempre foi uma mulher de rocha. Sempre eu admirei essa fortaleza que tinha. Espiritual. Outra frase que ela dizia assim, que as pessoas às vezes não somente eram pobres economicamente, sino também espiritualmente.
Exato. E mais importante que economia, primeiro uno tem que ser forte espiritualmente. Então, tu tem que ter uma fortaleza imensa espiritual para poder tu enfrentar as situações da vida. E isso é o que ela tinha, por a fé que tinha em Deus. Todo o tempo, sempre. Por isso que ela nos inculcava isso. E meu pai não tanto, não? Mas minha mãe sim. E eu também não, porque eu estudava medicina, então aí nós somos para orientar a paciência. Eu recém estou aprendendo, em 2 anos, estou aprendendo a ser um homem de fé. Tem 2 anos? Estou aprendendo a ser um homem de fé. Antes eu não é que criticava, mas não creia com tanta intensidade como eu creio agora. É porque o médico ele tem, né, uma visão diferente de nós, que somos profissionais diferentes. O médico está lá no extremo, está assistindo, está vendo as coisas acontecerem. Mas mesmo assim, existe sim, com certeza, uma ligação espiritual. Existe uma ligação espiritual porque o que acontece? Quando você fala com alguém, por exemplo, que é espiritual, é só falar com ele que já você se sente bem. Não sabe como, mas está tranquilo. Você escuta uma música assim, espiritual e também se sente em paz. Dorme tranquilo, se sente melhor. Ou seja, porque nosso próprio corpo tem substâncias, dopamina, por exemplo, que te favorece tu estado emocional, incluso eu chamo de inteligência espiritual, inteligência emocional, antes da parte física do corpo, né? Entendi. Então, aí tu controla o estresse. Por isso que eu canto. Entendi. Por isso que eu canto. Com que frequência? Brincadeira, é brincadeira. Com que frequência tu cantas? Não, eu canto. Fim de semana? Não, eu canto no hospital, às vezes. No hospital? É mesmo. Tem plateia, não? Como é que é? Não, eu estou assim no plantão, às vezes, não, dá um tempinho, aí eu canto. Coloco na música e canto, aí só para brincar. E alivia? Porque as pessoas se admiram aí, porque ninguém canta. Não, porque não tem música no hospital, não deveria ter. Tá. O hospital deveria ter música. Ou seja, todo hospital deveria ter música, eu penso. Para isso ajudar os pacientes e as pessoas que trabalhar melhor. Mas tem música no hospital, não tem não? Ali na recepção, não tem. Não tem não? Não tem música. Não, né? Música. Bom, meu livro, vou fazer propaganda aqui. Posso fazer propaganda do meu livro? Fale do livro, vamos lá. Bueno, este é um livro feito de coração, uma inspiração. Eu acho que é divina, porque, bom, então, falando da vida da minha mãe, porque minha mãe foi pessoa do campo. E o que mais me admira nela é essa vontade, não? Vontade, uma fé indomável. De querer que sus filhos sean profesionales, porque las condiciones que ella vivió y nació no era para, yo por lo menos no sé nada. Yo como siempre digo, no era para yo llegar a ser profesional si no fuese por él. Mi padre también ayudó, mas a persona intelectual o cérebro da organización fue a mamá. Entonces yo siempre agradezco. Entonces este es un libro de homenaje a ella, ¿no? Que al inicio también no sabía ni cómo iría a escribir. No tenía la menor idea, que nunca escribí un libro. Mas fue de corazón. Entonces acabé el 10 de junio. En 6 meses me demoré. Ahora, después tinha esa idea de hacer un filme desse ano. Mas aqui, falando com o Mr. Jackson, ele disse fazer um documentário. Então, isso. Já estamos na segunda parte agora do documentário, não? Então, las palabras como têm poder. Entonces, pouco a pouco, as peças, como eu digo, eu sempre achava um quebra-cabeça de 1000 peças se vão juntando. Eu nunca imaginei na minha vida estar assim, um podcast com uma pessoa de importância que da cidade de Manaus sentado, falando sobre um livro de minha mãe, que eu fiz como homenagem para mim. Que bom. Mas a ele, eu contei a ele, e agora já estamos pensando em fazer uma coisa maior. Isso aqui já é profissional, já é sério. Já não estamos brincando. E eu agradeço a ele de coração me permitir estar aqui e falar para o mundo, não? Que isso vai para o mundo. Vai para todo mundo. Poder falar, e espero que o documentário seja bonito, assim, emocionante, e poder contar e deixar a memória dela para que sirva para outras pessoas também, como ela... Onde adquirir o livro? Estão perguntando aqui. Olha, quer adquirir o livro. Está disponível na Amazon. Quem está perguntando? A audiência. Como o nome dele? O Jorge. Onde? Como está, senhor Jorge? Não, realmente, como estou falando, esse livro
foi feito assim, caseiro. Eu chamo livro caseiro, porque este não é um livro profissional. Não? Certo. Foi um livro feito assim. Mas tu pretende disponibilizar no futuro? Claro, eu estava agora focado no documentário, não? Porque o que acontece? No documentário eu vou estar mais coisas, mais organizado, mais pensado. Mais um roteiro, claro, porque já vai mais apurado. Já vai ser você que vai dirigir, vai organizá-lo. Eu e o Pablo Medeiros. Claro, que está. Pablo Medeiros, que está aqui já. Paulo, então. Nosso diretor, Pablo Medeiros. E eu espero ganhar algum prêmio com isso. Sim, claro, vamos sim. Porque né? a história dela é de superação. Eu gostei da história. Vou tomar um pouquinho para... Fique à vontade, já fizemos um briefing sobre essa história, né? Passei uma parte já para o nosso querido Pablo Medeiros, entendeu? É um documentário, na verdade, vamos fazer um documentário desse livro, inspirado na vida real, uma vida real do doutor Ricardo Dante. Aliás, eu conversando com o doutor Dante, tem 3 documentários ali. Ele lá no Peru. No Peru país, Peru. O distrito de Piura. Onde ela nasceu, Piura. Lá de Piura, depois ele indo para a faculdade, Lima, no Peru, depois ele vindo para o Brasil, pelo Amazonas, Fonte Boa, isso. Tonantins, depois Tonantins só passei. Só passou. Depois Manaus, quer dizer, jovem, né? Jovem e tal, recém-formado. Chega a Manaus, torna-se um dos maiores especialistas em cirurgia vascular, reconhecido lá na Sociedade Brasileira. Eu vi lá a euforia com o doutor Dante. Foi ajudar. Não, graças a Deus, a humildade é muito grande. É uma das lições que a dona Clementina te ensinou. Né? Porque eu vou dizer uma coisa para o senhor, aquele evento lá só tinha os feras lá da cirurgia vascular. Do Rio, né? São Paulo, Manaus e Peru, que és tu. Eu tenho que registrar porque eu estava lá, eu e o Pablo estávamos lá. E tem uma coisa muito interessante nisso tudo, é que essas histórias, esses personagens, essas pessoas estão aqui em Manaus, perto da gente, passa pela gente, a gente não sabe nem que história tem. É verdade. Né? Sim. Nos atende numa emergência, hein? É verdade. Está lá o doutor, quem é o doutor? O doutor Ricardo Dante vai fazer. Tem que fazer uma cirurgia, tem que instalar um catéter. Eu estou falando aleatório aqui. Tem que fazer uma angiologia. Angioplastia? Essa da endovascular, isso faz outro grupo, mas isso. Na emergência Ninguém sabe a história, ninguém sabe sua trajetória, e ele está colocando isso num livro que vai se tornar um documentário, a sua história aqui no Brasil, aqui no Amazonas, especificamente em Manaus. E traz essa história, toda a emoção. A gente percebe que quando tu fala da dona Clementina, tu te emociona. Até hoje tu te emociona. Eu me emociono porque ela fez um milagre, entendeu? Porque ela era minha conselheira, entendeu? Eu perguntava dela, ela tinha uma sabedoria assim que eu me admirava, entendeu? Porque uma vez fui a perguntar de uma pessoa, ela me disse por la vivência dela, me dizia, o sea, ela sabia das coisas por o tempo que havia vivido, o sea, incluso ela tinha uma frase também que dizia que o diabo sabe mais por velho que por diabo, entendeu? Então, certo. Aquelas pessoas que são velhas, não, o sea, têm vividas, não, sabem as coisas, então sabem como agir em as situações assim, imprevistas. Porque a vezes, o que passa? As pessoas ficam alteradas, ficam assim, emocionadas, não sabem resolver. E a vezes as pessoas têm vivências, são vividas, então sabem, dão um jeito, não resolvem, não se desesperam. Mas ela também não se desesperava porque ela tinha fé. Então isso é o que mais me admirava. E outra coisa... Porque eu falava para meu pai... Não era pegada, né, nas coisas, pelo que a gente percebe. Esse é meu pai. Pai, dizia, nunca tivemos recursos. Tu não é uma pessoa intelectual. Ela também não é. Como eu sou médico e eu estou fazendo uma especialidade. Como se explica isso? E ele não me respondia. Então eu depois dizia, já sei por quê. Qual é o segredo?
é a fé dele. A fé. É a fé dele. Em Deus. Em Deus, nas coisas. Então, esse foi o segredo. Por Entendi. isso que ela conseguiu as coisas. Tem uma passagem do livro que eu vi que teu pai ganhou um carro. Me conta. Minha mãe. Tua mãe ganhou um carro, né? Ela foi sorteada, né? Mano, o mais engraçado não Volkswagen, é ganhar, Volkswagen. Não é ganhar o carro, senão a bronca que deu o carro. O que aconteceu? Minha mãe tinha meu irmão maior, tinha 18 anos, 19 anos. E meu pai queria trabalhar o carro, entendeu? Para ser, serviço, transporte. Sim. E meu irmão queria levar a passear com os amigos no final de semana. E a dona era ela. Então, os dois estavam brigando. Sim. E os dois se achavam com direito. Já um por ser marido e outro por ser filho. Então, ela, para não cair, para não favorecer um outro, então falou assim, então vou vender esse carro, já que o carro é meu, esse carro está aqui para unir a família. Mas E não para dividir. Já que está dando divisão, então vou vender, porque eu sou a dona. E nesse momento os dois, não, a gente vai se entender, vamos conversar. Combinaram. Não venda. Então tá bom, então vocês se acertam, senão eu vendo. Pronto, então como ficou? Bastou. Meu pai ia trabalhar de segunda a sexta, e ele ia levar final de semana, o sábado ou domingo. Pronto, aí Conciliou. os dois se entenderam. E depois também tem outra passagem dela. Por exemplo, o carro estava guardado. E meu irmão chegou de madrugada, bêbado, já. Tinha Abriu tomado. a porta, queria levar o carro. Então meu pai não gostou, queria bater nele, porque estava fazendo uma coisa errada. Então minha mãe falou assim, deixa que eu vou falar com ele. E ele Ela queria... sempre foi conciliadora, pacificadora. Sim, então ela foi e disse que eu vou falar, ela saiu. E ele, eu vou levar o carro, disse, meu irmão, não? E ela tranquila, mas para onde? Não vai demorar. Assim, mas tu tá mal, ele disse assim, como tu vai? Não vai acontecer nada. Aí depois, aí que vem o negócio dela. Ele disse, Pedro, meu irmão, não? Aí ele disse, Pedro, tu quer que eu sofra? Não. Sim, porque se tu leva o carro assim, quem acha que vai ficar sobre eu? Porque eu vou estar pensando que pode te acontecer Da melhor alguma coisa. forma possível. Vai acontecer alguma coisa. Aí ficou pensando assim, tu queres que eu sofra? Esse tu queres? Aí pegou a chave e entregou. Do bolso. Entregou. Abraçou e começou a chorar. Aí ele foi embora. Nossa, isso foi fantástico. Sem briga, sem grito, nada. Sem qualquer discussão. Ela conseguiu tirar a chave de volta dele sem nenhuma discussão, sem desentendimento. Só na lábia, como diz. Ela tinha esse poder de tinha convencimento. pacificar, convencer sim, e tal. sim. A não fazer coisa Ela ruim. percebia as coisas. Tinha essa observação, essa sensibilidade. Tinha. Muito bem. Uma... Conseguiu isso fazer. Então Inspiradora, era pequeno e eu estava olhando pela janela. Nossa, fantástico. Tu assistiu essa cena? Eu ensinei, depois estou lhe contando, porque Pois é madrugada. De madrugada. Nossa, fantástico. Como conseguiu isso? Legal, bacana. Aquela do carro que estavam brigando, ela fez assim também. Certo. E pararam de brigar. E ele ia vender o carro mesmo. Eu acho curioso é que está na tua memória, até hoje. Eu tenho memória de elefante. Tu não tem problema, tá? Não, tenho memória de elefante. Minha mãe era pior, que eu chamava ela, apelido dela era computador. Eu havia colocado ela computador. Guardava tudo na memória. Guardava o nome do cachorrinho do vizinho. Sabia de tudo. De há 40 anos atrás. Eita. Agora, né, eu acho curioso que é uma relação normal, saudável, mas com essas pitadas assim que te marcaram. Sim, eu percebo isso. Né? Faz o livro, vai fazer um documentário, trabalha, porque a medicina ela é estressante também. Sim, estressante. É uma profissão que te toma assim, plantões, né? Horários também, que complica. Né? E até mesmo ali está na linha de frente, recepcionando o extremo. Né? Extremo. E aí tu encontra para esses fins aí, cantar, escrever, etc. e tudo mais. Em que ponto tu percebestes que tudo isso está te auxiliando? Tu disseste 2 anos
que tu estás agora seguindo um caminho de fé nesse ponto. Caminho de fé. Caminho de fé. Mas, antes disso, você percebeu em que ponto que isso poderia te trazer melhorias? Como eu digo, quando ele faleceu, eu fui a São Paulo e eu fui para uma igreja. Uhum. E quando eu saí da igreja, eu me senti mais calmo. Eu comecei a pensar, como que eu me sinto mais calmo? Aí eu me lembrei dela. Não? Isso que ela fazia todos os dias. Ela ia à igreja? Não, orava. Orava? Orava todos os dias. Uhum. Seja o que seja que fosse acontecer na vida dela, ela orava. Uhum. Incluso, por exemplo, quando meu irmão faleceu, tinha 33 anos e filho, não, imagina, porque sempre o usual é que filho enterre o pai ou a mãe. Aqui foi a mãe que tinha que enterrar o filho. E nós chegamos e aí nós vimos o corpo e ela não fez escândalo, não fez show, não fez nada. Só comentou, assim será, não? Uhum. Foi o que ela disse. Uhum. E quando levamos para enterrar também, para um cemitério, também não fez escândalo, não chorou. O rosto sério, não, adulto. Tranquilo. Sim, fazer escândalo. Exato. Tranquilo. Porque ele é muito forte. Uhum. Sempre a forte. fé também. A fé que, exatamente. A fé também faz toda a diferença num momento como esse. Nós sabemos disso. Olha só, pessoal, Nômades com Jackson Oficial no YouTube e também no canal 92am.com. Eu estou conversando com o doutor aqui, Ricardo Dante, cirurgião vascular, que tem uma história excepcional. Falou aqui pra gente, falou da sua juventude, falou de onde veio, quando chegou aqui e está lançando um livro muito interessante em homenagem à sua mãe. Las Memórias da Mamita. Memórias La Mamita, é isso? Memórias de La Mamita. Aí. É a dona Clementina, sua mãe, maior inspiradora da sua vida profissional, da sua vida como homem, da sua vida como cidadão e, claro, ela teve essa grande oportunidade de vê-lo brilhar com o bisturi aqui na cirurgia vascular. E esse livro vai se tornar um documentário, aí sim, você vai saber toda a história, quase toda a história, porque dá uma minissérie a história do Ricardo Dante, dá uma minissérie de quantos capítulos aí? Uns 60 capítulos. Mas é um documentário que ele escreveu, ele fez as suas anotações, aí surgiu um livro, né, de uma forma de deixar registrado. Ele pensou, inclusive, no museu, de tanta benfeitoria que a dona Clementina realizou em sua vida. E esse amor é um amor que vai muito além da questão física, né? O doutor Dante, eu considero um testemunho aqui dessa relação de pai, de mãe e filho, né? Uma relação tão bonita que ele quer eternizar, já está no livro e também no documentário, e quer compartilhar com as pessoas esse momento lindo que Deus abençoou. E olha, eu vou dizer uma coisa muito séria que eu ouço desde criança, que honra teu pai e tua mãe para que teus anos da terra se prolonguem. Eu acho que é uma honra muito grande encontrar um ser humano assim. Eu me lembro quando ela estava doente, eu me lembro do provérbio que dizia: não abandones a tua mãe quando ela vier envelhecer. Sim. Então, esse era meu princípio. Muito bom. Então, eu veia a velhinha e eu fazia tudo o que podia. Né? Legal. Isso que... Doutor princípio. Ricardo Dante, o senhor vai voltar aqui para o lançamento do documentário, beleza? Voltando aqui no Nômades. Muito obrigado por esse bate-papo, por essa entrevista. Estamos concluindo aqui, direto da Space Game Center, com apoio do Big Boys, Arena 5 e a Logic Pro. Suas considerações a quem está nos acompanhando aqui. Bom, este é meu livro, não? Como digo, já posso morrer em paz, não? Depois de ter feito isso aqui. Legal. Esse era meu objetivo. Tá? E agora, muito mais aí com a ajuda do senhor Jackson, vai ser muito melhor. Muito bem. Então, eu agradeço a oportunidade que eu estou aqui sentado, que nunca imaginei uma coisa como essa aqui. Então,
Muito obrigado por ter me convidado e estar aqui. Agradeço também ao senhor Paulo, que também está aqui no off. Pablo Medeiros. E ao senhor Raimundo também. E as pessoas que podem ter assistido aqui. E já, como disse ele, talvez, se está tudo certo, e já voltamos para apresentar o documentário. Muito obrigado. Muito obrigado você. Muito obrigado ao jornalista Anderson Silva, na direção do canal 92am.com, a querida Natasha Sintra, nossa diretora de produção, o diretor de imagens, George Albuquerque. Muito obrigado a você que nos acompanha, sempre aqui conosco. Obrigado ao Pablo Medeiros, que está diretamente aqui na produção, né? Ao Raimundo, que está registrando tudo aqui também, que é da equipe já do Dante, o Raimundo, nosso amigo. E um abraço a você, muito obrigado, até a próxima no Nômades. E lembre-se, a capacidade pouco importa sem oportunidade. Essa frase é de Napoleão Bonaparte. Nômades com Jackson Oficial. Estou no YouTube, estou no Instagram também, contigo no portal do JN, com as notícias de Manaus, especificamente no cenário político local. Até a próxima!